Olá! Fatores climáticos internacionais, políticos, entre outros, interferem no dia a dia do produtor rural aqui em Mato Grosso, que é campeão na produção de grãos. E para falar sobre aí um seguro que vai garantir uma renda para esse produtor, para ele fugir um pouquinho dessas interferências, nós falamos com o consultor de operações da Rede Agro, Rafael Grins. Seja bem-vindo. Obrigado, agradeço pelo convite. E é um privilégio estar aqui conversando com vocês, trazendo esse conhecimento, levando esse conhecimento até você, produtor rural, que existem soluções que você pode utilizar dentro do seu planejamento de comercialização para lidar com esses fatores e evitar possíveis percas em decorrência das variações de preço que têm ocorrido nos últimos tempos. Para a gente conceituar um pouquinho para o nosso telespectador, que às vezes não está muito familiarizado, né, com esse ambiente, quais que são aí os principais aspectos que acabam interferindo aí, né? Porque a gente fala lá da porteira fechada para dentro, mas não é bem assim, né? Sim, hoje a gente sempre fala que a propriedade rural ela é globalizada, né? Ela está exposta aos riscos que existem ao mundo todo. Principalmente quando você produz soja, milho, algodão, boi gordo. Então, qualquer tipo de fator, seja político, seja de oferta, demanda, algum tipo de greve, alguma restrição que aconteça no mercado de commodities, um sítiozinho lá no assentamento, ele já sofre em decorrência desse tipo de fator que impacta diretamente no bolso do produtor rural. Então, a fazenda, por ser globalizada hoje, existe uma série de fatores, seja guerra, o que for, que impacta imediatamente. É um ambiente que os reflexos são muito rápidos. E aí o que impacta? A gente tem alguns números aqui, né? A comercialização está atrasada, mais atrasada do que o ano passado, né? Só foi comercializado 52,26% contra 62,19%. O que fez essa trava na sua avaliação nesse momento? Seria essa troca de governo, a instabilidade internacional? O que aconteceu? Bom, isso depende muito, pelo que eu tenho acompanhado a realidade, depende de como o produtor conduziu esse planejamento de comercialização. Pelo que eu percebi dentro da porteira, foi uma decisão do produtor rural em segurar a soja, em não avançar em comercialização. Porque em anos anteriores, os produtores avançavam na comercialização, já tinha vendido 70%, 80%, e o preço subia. Então ele ficava com receio, poxa, vendi e subiu. E agora eu noto que foi uma decisão do próprio produtor em segurar, foi uma estratégia que ele adotou em segurar a soja, e agora a soja caiu. Então, quais são os problemas que isso gera? Mato Grosso e Brasil, por ser um grande produtor de soja, nós não temos capacidade de armazenamento para toda a soja. Nós não temos. Também temos esse problema com a logística brasileira. Então, tudo isso, capacidade de armazenamento e capacidade logística nossa, ela acaba influenciando também na precificação da soja. Então, faz com que a soja, a precificação seja depreciada em decorrência dessas questões, armazenamento e a logística brasileira. Como você mesmo disse, é algo muito instável e depende de muitos fatores, né? Então, como que o produtor rural aí, que ele vai tomar essa decisão, às vezes, de guardar ou de vender, que tipo de ferramentas ele poderia usar aí para se precaver? Por exemplo, decidir vender e aí pode ser que suba, ou decidir não vender e cai. Tem toda essa volatilidade, né? Sim. Que tipo de ferramentas que vocês sugerem, então, aí para esse produtor? Bom, o primeiro passo, antes de chegar à ferramenta a ser utilizado, é necessário você ter um planejamento de comercialização. Então, dentro do seu planejamento de comercialização, vai estar o seu objetivo de margem de lucro. Tendo o seu objetivo de margem de lucro, fica muito claro qual é o preço que você precisa ter para alcançar aquele resultado que você colocou no seu planejamento. Eu falo que é semelhante ao trabalho do agrônomo. O agrônomo ele já desenha
o planejamento operacional para o produtor produzir, já sabe o quanto de adubo, o quanto de semente, qual é o tipo do manejo, é só o produtor aplicar aquele planejamento que o agrônomo fez, que ele vai alcançar essa produtividade. Aí vai depender da chuva, né? Mas enfim, o planejamento de comercialização, ele vem para dar continuidade nesse trabalho que o agrônomo já fez, porque ele já tem um custo de produção. Se já tem um custo de produção, a gente coloca a margem de lucro e encontra ali um preço objetivo. E aí, encontrando um preço objetivo, aí entra esses fatores também financeiros, se há necessidade de caixa, se precisa vender para pagar algum pedido, que tudo isso a gente tem que levar em consideração no planejamento de comercialização. Porque muitas vezes, e aconteceu agora em março, o produtor tinha pedido para pagar e não fez a venda, deixou para fazer a venda dentro do mês e o preço da soja caiu. E você tem um pedido. Aí vem o desespero. Aí vem o desespero e o produtor acaba sendo forçado em ter que vender. Então essas situações acontecem em decorrência da ausência do planejamento de comercialização, onde você considera todas essas suas necessidades financeiras. E dentro do plano de comercialização, eu falo, igual eu estava explicando, que existe duas coberturas, igual o seguro de vida, existe duas coberturas. Ou nós vamos utilizar um seguro de baixa para proteger o produtor rural dessas variações negativas, né, quando o mercado cai muito. Então o seguro de baixa ele serve para esses objetivos. Ou até mesmo fazer um seguro de alta, que é quando às vezes o produtor ele tem um certo receio, uma preocupação em vender e a soja subir, o produtor rural ele pode vender a soja para trade e fazer um seguro de alta e continuar acompanhando a alta, seja em valorização da soja, do milho, do boi. Em todos esses ativos é possível fazer essas duas coberturas de proteção. E o investimento é muito alto? Bom, a gente trabalha, né, o custo, vamos falar em porcentagem, é de 1 a 2% do valor da saca ou do arroba do boi. Então esse é o custo. Proteger uma saca da soja saiu entre R$ 4,50 a R$ 5,00 nessa temporada, dentro do planejamento que foi construído. Então, diante de tanta volatilidade, né, aí o produtor ele tem que tomar essa decisão. Eu prefiro gastar 5 e perder 5, ou igual está acontecendo agora, perder 30. Então, essa é a conta financeira que o produtor rural ele tem que fazer e ele vai ter que optar, né? E aí, assim, como que está o mercado, Rafael? Tá em muita resistência ainda do produtor rural? Porque a gente sabe que isso aí não é uma coisa tão diversificada ainda, pulverizada, vamos dizer assim, ou não. Ou eu estou pensando errado, já se tornou uma ferramenta muito usada. Bom, ainda o produtor rural utiliza muito pouco. É muito pouco, mas só que a nossa percepção, o produtor rural ele tem buscado conhecer, né? O que falta é executar, né? Então, o que está faltando muitas vezes no planejamento ali do produtor rural, né, no dia a dia, para ele fazer a execução, é esse planejamento para que ele possa entender, né, o objetivo dele. Porque eu noto que se você não tem um planejamento, você não sabe para onde você está conduzindo a sua comercialização. Ou seja, o seu barco está ali no mar, né? E você não sabe para onde que está direcionando a sua comercialização. Aí fica muito no achismo, eu acho, e você não tem informações bem claras. Então, o planejamento, você tem todas as informações necessárias ali para você tomar essa decisão assertiva, né, e garantir a margem de lucro. Lógico que essas ferramentas, né, quando a gente fala de seguro de alta, seguro de baixo, existem vários instrumentos que permitem fazer essas proteções. Para a gente entender melhor, assim, protege por saca, né? Correto. Mais ou menos como que é de 1%, você falou, do custo do valor. E aí, o produtor rural, se vende, sobe, ele tem como se resguardar. E Correto. se cai, também. Teria como fazer uma trava, é isso? Só para ficar mais claro. O pessoal fala trava, né? Travar, mas a gente gosta mais de falar em proteção, né? Ou garantir um preço mínimo, porque às vezes travar o produtor entende que ele fica muito engessado, né? Então a gente fala, não, vamos garantir um preço mínimo, vamos buscar garantir um preço mínimo para você garantir o lucro. Então, esses mecanismos servem para isso, né? Então, um dos passos também é saber qual que é o nível de gestão do produtor rural, né? Às vezes ele quer usar uma ferramenta mais sofisticada, então vai exigir uma gestão mais avançada também. Às vezes é uma gestão mais básica, então você também tem que encontrar
um instrumento que permite você fazer também de acordo com a sua gestão. Então, a gente sempre olha isso, olha o nível de gestão, o nível de conhecimento e busca qual é a ferramenta mais aderente para aquele gerenciamento de risco dentro daquela propriedade. Porque nesse mundo globalizado e na forma como está, não tem como não ser mais profissional, né? Tem que se profissionalizar cada vez mais. Não tem mais aquele senhorzinho só da porteira para dentro achando que está produzindo, colhendo e está ok. Exatamente. E cada vez mais vai ser mais exigente esse nível de gestão em decorrência que cada ano parece que surge mais risco. Mais risco. Eu já trabalhei com gestão dentro de propriedade rural em 2012. Naquela época, para a gente conseguir ter uma melhoria de 50 centavos por saca, era uma semana, era um esforço muito grande para conseguir 50 centavos. Hoje, para você perder 5, perder 20, é questão de horas, de minutos, isso já teve essa oscilação de preço. Então, cada vez mais vai exigir. Eu falo, esse é o preço, né, por ser globalizado a questão de commodities. Então, os reflexos vai ser muito grande. Pode vir reflexos positivos, tá? Em decorrência de quebra de safra, a questão da guerra que está acontecendo em Rússia e Ucrânia, que foram fatores positivos que fizeram o preço subir, mas pode vir também fatores negativos, né? Que daí o produtor rural tem que cuidar mais com esse. Certo. E para quem quiser procurar vocês, então, aí, saber mais a respeito do seguro, enfim, contratar, como que pode fazer? Bom, nós conseguimos encontrar a gente nas redes sociais, no nosso Instagram. O Instagram nosso é Red Agro, Red se escreve H-E-D-G-E, Agro, né? Temos também o nosso site, pode encontrar lá no nosso site o nosso contato. Inclusive, nós temos artigos publicados das fazendas que estão utilizando esses sistemas de proteção de preço, né? O quanto que os produtores rurais têm alcançado de resultado em decorrência de utilizar essas ferramentas de proteção de preço. Então, no nosso site tem todos esses materiais disponíveis também, caso queira conhecer. Tá certo. Obrigada, viu? Obrigado pelo convite. Você acompanhou, então, uma entrevista com o consultor da Red Agro, Rafael Grins. Nós tratamos sobre o seguro que o produtor rural pode fazer para garantir aí uma trava para baixo ou para cima e conseguir viabilizar o seu lucro e não ter tantas perdas provocadas aí por esse mercado que é impactado por tantos fatores. Você assiste esta e outras entrevistas no site RD News. Curta, compartilhe e até a próxima.